O que você faz diante das notícias ruins? Eu trago hoje a palavra que está no livro de Neemias, capítulo 2, dos versos 1 ao 8. Mas antes da gente iniciar, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. Comente, compartilhe os nossos vídeos e curta, clicando no botão do joinha. Vamos à palavra então. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: Por que o seu rosto está triste se você não está doente, Neemias? Isso tem de ser tristeza de coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: Que o rei viva para sempre. Como não estarei triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: O que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais para que eu a reconstrua. Então o rei, que disse à rainha sentada ao seu lado, me perguntou: Quanto vai durar a sua ausência? E quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E ainda disse ao rei: Eu ainda disse ao rei: Se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade e do templo, para que as muralhas da cidade para a casa em que me deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Aqui é a história de Neemias. Ele era um copeiro do rei Ataxerxes. E quando ele soube que a cidade dele, que os muros haviam sido destruídos, ele se entristeceu. E num determinado momento, quando ele vai servir o rei percebeu que ele estava triste, e isso não poderia acontecer, porque ele colocou a vida dele em risco. O rei poderia ter matado ele, o rei poderia ter prendido ele, mas o rei se compadeceu, porque foi a misericórdia do Senhor que estava sobre aquele ambiente, sobre o coração dele. E, e o rei, ele se compadece de Neemias e ele entrega a Neemias o tudo que Neemias precisa. Entrega dá essa condição a Neemias de se afastar por algum tempo, de preparar tudo, de cuidar da sua cidade. E, e Neemias, aqui a gente vê a mão bondosa do Senhor, que Deus está no controle, cuida das nossas vidas, que Deus recolhe as nossas lágrimas, que Deus recebe as nossas orações e Deus está no controle de todas as coisas. Deus transforma corações em nosso favor. E Neemias, ele fez uma lista do que ele precisava, do que era necessário para ele poder construir aqueles muros. E você já fez a sua lista do que você precisa para Deus? Do que é necessário para você viver um milagre, para você viver algo sobrenatural na sua vida? Se você acha que você está sem força, pede força para Deus. Se você acha que você está sem direção, pede o caminho certo para Deus. Se no meio desse caminho, não tenha dúvida que vão vir intercorrências, vai vir dificuldade, como houve também na vida de Neemias. Pessoas se levantaram para que ele não levantasse aqueles muros. E assim na sua vida e assim na minha vida. Pessoas se levantam para nos destruir, para impedir a nossa bênção, para atrasar a nossa bênção, e tudo depende de nós. O seu foco, ele está naquilo que você quer, naquilo que você precisa, ou você se deixa levar pelas palavras mentirosas das pessoas, você se deixa levar pela enganação, você se deixa levar por uma afronta de alguém. Então se coloque de pé, faça a sua lista daquilo que você precisa, ore, entrega ao Senhor. E Ele vai te recompensar, Ele vai operar milagres, Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. E esse dia mal vai se transformar no dia bom, no dia da recompensa.
para sua vida. Neemias, ele construiu os muros em 52 dias. Vai ter tempo, vai ter um prazo também dessa dor acabar, dessa dificuldade acabar. Deus coloca hoje, em nome de Jesus, uma data, um limite para esse sofrimento. Ele vai acabar. E Deus vai te honrar. Se posiciona, entrega a sua vida nas mãos do Senhor. E Ele vai te honrar, eu creio, em nome de Jesus. Deus te abençoe.